Saudades da eternidade, e tudo em mim está clamando pra voltar pra ti. Bom dia, gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no 9º dia, graças a Deus. E não reconhece nenhum outro Deus, só teu coração eu chamo casa. Meu espírito procede de ti e não reconhece nenhum outro Deus. Bom dia, Evelyn, Ana. Graças a Deus, né, gente? Estamos aqui mais um dia. E não reconhece nenhum outro Deus, só teu coração. Já pega aí sua Bíblia, né? Vamos ler juntas. Teu coração, eu chamo casa. Paz. Emanuel, teu coração que eu chamo casa. Emanuel. Vamos orar para a gente começar? Vamos orar, feche os teus olhos. Vamos chamar a presença do nosso Pai, que é o mais importante de todos. Estamos aqui porque dele, estamos aqui porque amamos ele. Vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, por nos salvar, por nos resgatar. Eu te amo, Espírito Santo, e te convido a estar aqui comigo nesse devocional. Toma minha mente, a minha boca, cumpra a tua vontade em mim. Eu peço que abençoe essa pessoa, Pai, aí do outro lado da tela. Que ela possa sentir a tua presença, que o Senhor venha encher ela com o teu Espírito Santo. Que ela venha ter experiências com o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada, Pai, porque nós acordamos, nós temos um teto, nós temos o alimento, nós temos paz, e tudo isso é o Senhor quem dá. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Só temos que agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Agradecer pelo que Ele é. Obrigada por nos trazer a cura. Obrigada por nos trazer a libertação. Obrigada, Jesus. Eu declaro sobre o dia de hoje, um dia de bênção, um dia cheio da presença de Deus, que possamos todo momento estar falando com o Espírito Santo. Quando a gente for lavar a vasilha no trabalho, quando a gente for tomar banho, lavar uma roupa, que ali a gente possa estar sempre glorificando o nome do Senhor e ser grato por tudo que Ele nos dá. Até os momentos difíceis que a gente não entende. Ele está no controle de tudo, porque Ele é o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos adotar, por nos permitir sermos filha. Ah, Jesus, como nós te amamos. Nós entregamos esse devocional ao Senhor, que o Senhor venha, Pai, revelar a Tua palavra, Senhor, na nossa mente. Que o Senhor venha nos ensinar, porque o Senhor é mestre, é o Senhor que ensina. E que o Senhor venha direcionar cada um essa live, aquilo que o Senhor deseja falar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lígia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Até meu irmão tá aqui, Agostinho.
Gente, vamos lá. Marcos capítulo 9. Vamos ler já. Em Marcos capítulo 9 vai dizer assim: Jesus terminou dizendo, no 9 ele já termina dizendo que a gente leu ontem, que ele fala sobre a incredulidade e a maldade, né? Que aqueles que tiver vergonha do evangelho e dos ensinamentos, quando vier da glória com seu Pai e com os anjos, também terá vergonha das pessoas. E ele continua: eu afirmo que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. E 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavanderia seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, escute o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que deveria dizer a essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo, mas por que é que as escrituras sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiserem, conforme as escrituras dizem a respeito dele. Amém. Essa parte aqui vai dizer, né, o momento em que Jesus leva os 3, Pedro, Tiago e João, que a gente fala que eram os íntimos, para o monte, e ali eles veem a transfiguração de Jesus. Essa parte fala muito comigo a respeito da intimidade. O Senhor só revela a sua intimidade, o profundo do que Ele tem os íntimos, para aqueles que buscam estar com Ele. E o Senhor vai te levar para um lugar secreto. E Ele deseja revelar muito mais coisas para você, o profundo, daquilo que às vezes só você vai ver, daquela experiência que às vezes só você vai ter. O Senhor, Ele é assim. Nós, como pais, né, os meus filhos é tudo pequeno ainda, mas olhando no cotidiano em si, da vida dos pais, a gente percebe, quando tem bastante filho, todos são filhos, mas tem uns que são mais íntimos, não é? Tem uns onde a mãe revela o segredo do coração, as aflições, conta como tá. Existe sempre os mais íntimos, não é verdade? Jesus também é assim, todos são filhos. Mas para os que buscam o secreto, para os que buscam estar sozinho com Ele, Ele revela coisas que não revela para outros. Então por isso que eu insisto com vocês, vão para o secreto com o Senhor. Busquem intimidade. Não desistam até conhecer a glória do Senhor. Até ter aquela experiência, sabe, que vai te marcar. Peça para o Senhor: Pai, me revela mais de Ti. Eu creio que o Senhor vai se revelar a você de forma extraordinária, né? Vai ter experiências para contar. Vamos lá, no versículo 14, vai dizer da cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles.
tirar propaganda aqui. Oh, sim. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-lo? Traga o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino, e ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo que o seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ajudou-o a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que é que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só é expulso com oração. Em outras versões vai dizer com jejum e oração. Essa parte aqui vai dizer mais uma vez sobre libertação. Ninguém consegue libertar, ninguém consegue tirar demônios se você não tiver fé, que é Jesus que faz através de você. Você precisa ter muita fé de que quando você dá uma ordem, aquele espírito vai ter que sair. Até para curar, gente. Se você não tiver uma fé, a gente não consegue orar e a pessoa ser curada. Por isso, vamos jejuar. Hoje nós vamos falar sobre jejum no final. Vamos ser discípulos, vamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Né? Porque muitas vezes a gente fica com medo. E por isso que a gente não exerce aquilo que o Senhor diz para a gente fazer. E o que ele diz? Uma das passagens ele vai dizer: fazei discípulo, pregai o evangelho, cura os enfermos, expulsa os demônios. Muitas vezes a gente só faz a primeira parte, a gente prega, mas a gente não tem intenção de curar. A gente não tem intenção de expulsar demônio, por conta que o medo toma conta de você. Mas uma coisa eu digo: quanto mais a gente se achega a Jesus, mais corajosa ficamos, mais o medo tem que sair. Todas as vezes na sua oração você expulsa o medo, porque quando o amor de Cristo chega no nosso coração, o medo tem que sair. E você pede para o Senhor mais fé, para quando você se deparar com alguém que tem um espírito mau, alguém endemoniado, você tem que dar ordem e ele vai ter que sair, no nome de Jesus. Nós não podemos ser dominados pelo medo, porque tudo que Satanás quer é travar a sua mente. E você precisa entender que o Senhor, Ele nos deu a autoridade, assim como Ele também. Ele nos deu autoridade para expulsar demônio e para curar os doentes. Você só não sabe. E Satanás não quer que você saiba que você tem essa autoridade. Então por isso que eu convido sempre vocês: jejuem, orem. E faça também a autolibertação. Arranca esse medo, arranca essa incredulidade. Amém? Vamos lá. Vamos continuar aqui. No 30 vai dizer: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. E ele dizia: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo.
mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Aqui o Senhor já começa a falar, né, sobre o que vai acontecer, sobre a ressurreição, sobre a morte dele, né? No 33 continua: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe só a mim, mas também aquele que me enviou. Aqui a gente tem mais uma chave, né? Onde o Senhor vai dizer sobre a discussão do discípulo, quem era o mais importante. O Senhor vai dizer: se alguém quer ser o primeiro, se você quer ser conhecido no reino de Deus, se você quer ser o primeiro, se você quer ser o íntimo, o Senhor dá uma dica: você deve ficar em último lugar e servir a todos. Isso é uma chave. Se você quer ter intimidade com o Senhor, se você quer ser reconhecida por Ele, sirva. Fique em último lugar. O que o Senhor quer dizer com último lugar? É que você tem que... Quando a gente serve, vamos dar um exemplo simples. Se tem um banquete, se você vai dar um jantar na sua casa, você deixa as visitas servir primeiro, você fica por último. Você tem um prazer em dar primeiro. Você não se importa em ficar, em receber por último. Você está disponível para servir. A mesma coisa presente. Muitas vezes o Senhor, vamos supor que tem... Mãe, vamos dar um exemplo de mãe. A maternidade e paternidade casa muito com os exemplos de Jesus. Quantos de nós, mães aqui, às vezes compra presente, se importa com os nossos filhos, em manter vestindo bem, alimentando bem, nós deixamos nossos interesses por último. É isso que Jesus quer dizer. Se você quer ser reconhecido no reino, sirva. Sirva. As suas questões, os seus desejos, você vai colocar como último lugar. O seu desejo é servir as pessoas. É atender as necessidades dela. Quanto mais você serve, quanto mais você se entrega pelas pessoas, mais você começa a alcançar o coração de Cristo. Porque o tempo todo, na passagem, quando a gente está fazendo esse devocional, a gente vê Jesus servindo as pessoas. E é isso que nós temos que ser. E aí tem um exemplo da criança, né, que colocou no lugar dele e vai dizer: quem receber, essa criança também está recebendo a mim. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, entenda que Deus, Jesus, quando a gente faz algo em nome de Jesus, nós estamos também fazendo em nome de Deus, né? Eles são um só, Espírito Santo, Deus e Jesus. Vamos lá, no 38, vamos continuar. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônio pelo poder no nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não o proíba, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa.
E aqui mais uma vez, né, o Senhor vem ensinando os discípulos. Eles vão dizer, né, que tinha um homem lá que expulsava demônio pelo poder do nome do Senhor. Até... Gente, vocês lembram que agora os discípulos não conseguiram expulsar um demônio? E aí o Senhor repreende eles de pouca fé. E aí quando eles viram que um outro grupo estava expulsando um demônio no poder, no nome de Jesus, eles falaram, não, mas ele não pode ir no nosso grupo, só a gente expulsa demônio. Mas aí o Senhor vai dizer que ninguém faz nada no nome de Jesus se não está com ele, né? Ele vai dizer que quem não é contra nós é por nós. Então, se aquele homem estava expulsando no nome de Jesus, glorificando o nome de Jesus, ninguém pode parar. Porque é o nome de Jesus que está sendo glorificado. Amém? O 42 vai falar sobre o perigo do pecado. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar como uma pedra amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas para ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devorarão não morrerão e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que os dois pés jogados no inferno. Ali os vermes que devoram não morrerão e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os olhos jogados no inferno, que ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar um gosto novo? Tenham sal em vocês mesmo e vivam em paz uns com os outros. Aqui o Senhor vai dizer a gravidade do pecado. E também vai dizer, eu vou ler aqui que eu achei interessante, porque a minha Bíblia de estudo sempre tem um trechinho. Gostei da explicação deles, vai dizer que na comunidade cristã cada um deve preocupar-se com o bem-estar espiritual dos outros, especialmente dos pequenininhos, ou seja, dos que são fracos na fé. Nada é pior do que levar alguém a abandonar Jesus. Também é preciso ter cuidado de si mesmo, e nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de ficar ligado a Jesus. Quando o Senhor vai dizer, quando estes pequeninos, que vão dizer os novos convertidos, os que estão chegando agora no reino, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa, que ela fosse jogada no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Isso é muito, muito forte. Porque o Senhor, Ele está de olho daqueles que faz com que os novos convertidos pequem, com que os novos da fé, sabe? Muitas vezes, gente, nas igrejas, dão mais ênfase pelas pessoas que já estão ali há muito tempo do que os novos na fé. Né? Eles, não sei se é preguiça de estar ali discipulando os que estão chegando novo, de estar ali com aquele cuidado, né? De manter o crescimento daquela pessoa, porque o Senhor vai dizer que se alguém for culpado de um deles me abandonar, é a mesma coisa de falar melhor que morresse. Então nós precisamos gastar o nosso tempo para cuidar dos novos convertidos que estão chegando, os pequenos na fé,
ensinar tudo que a gente sabe, ter um devocional profundo, um discipulado profundo com os que estão chegando, para que a fé deles venha aumentar, para que eles venham ser alimentados e depois eles mesmos discipular os outros. Então é muito importante esse momento da gente estar agarrado. Se você conhece alguém, que batizou agora, que está começando nos caminhos agora, se agarre a essa pessoa. Eu sempre peço para o Senhor nas minhas orações, porque eu não sou muito de sair de casa, por conta da minha rotina, dos filhos e tal. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me envie os que estão fracos na fé, os pequeninos, para mim, de forma online. E às vezes eu sempre conheço pessoas que às vezes ou tá fraco na fé, ou tá começando agora na caminhada cristã, não batizaram ainda. O Senhor me direciona essa pessoa e ali eu cuido, Sempre estou ali encorajando para ler a Bíblia, explico sobre a Bíblia, faço o que eu posso, gente, eu faço o que eu posso para estar ali, porque eu sei que é o desejo do Senhor. Eu sei que Ele diz que eu estou aqui, você está aqui para servir o outro. Os meus desejos, as minhas vontades, eu deixo em último lugar. E é isso que o Senhor quer. E sobre o pecado, é tão sério que o Senhor vai dizer que se seu olho faz você pecar, é melhor que você arranque ele. Se seu braço se sua mão faz você pecar, arranque ela. Se o pecado não fosse tão grave assim, você acha mesmo que o Senhor iria falar para você arrancar sua mão fora? E as pessoas ainda continuam brincando com o pecado. Continua brincando com o pecado. Isso me assusta. Principalmente crentes que continuam a pecar. Nós pecamos? Nós pecamos. Mas existe o arrependimento. Gente, o que é arrependimento? Mudança de atitude. Tem pessoas que continuam a pecar, não muda de atitude. E a vida dela tá toda bagunçada. É enfermidade que vem. É depressão, é ansiedade. Não estou falando que depressão é por conta de pecado. Existe várias situações, tá? Mas vem espírito mal. Porque aquela pessoa deu uma brecha enorme. Toda vez que nós pecamos, é uma legalidade que abrimos para Satanás tomar conta da nossa vida. Só que as pessoas não têm noção do que o pecado nos leva. De que o pecado nos leva para um abismo, para a morte. Parece que brinca e gosta de pecar. Então, por favor, em nome de Jesus, se você conhece Jesus, se você conhece as Escrituras, se você quer agradar o coração dele, se arrependa, ajusta a sua vida. Porque se não fosse tão sério o pecado, Jesus não precisaria morrer por você e nem sofrer por você. Se você visse um pouquinho o que é o inferno, talvez você já correria logo para sair desse pecado, para se arrepender e para ajustar a sua vida. Então que você pare de brincar na lama do pecado e que nós possamos entender o quão grave é o pecado. Então todas as vezes que eu pecar, se eu não me arrepender logo, tem alguma coisa errada em mim. Se a minha consciência não me acusar logo, é porque o Espírito Santo já não está mais em mim. Tome cuidado, toda vez que você estiver confortável no seu pecado, é porque o Espírito Santo não já está mais em você. Porque eu tenho certeza, o Espírito Santo ele incomoda. E a pessoa quer logo sair, se arrepende logo. Tome cuidado. O Senhor diz assim, que lá no inferno, os vermes devoram e não morrem, e o fogo nunca se apaga. Entende que no inferno vai ter vários vermes ali, que vão começar a te devorar. Mas vocês não vão morrer. Vocês vão se queimar o tempo todo, mas não vai ter morte. Ei, ainda dá tempo de você se livrar desse inferno. Ainda dá tempo de você se arrepender, sair desse vício.
sair desse adultério, sair dessa fornicação, sair dessa vida de mentira. Ainda dá tempo. Aproveite a oportunidade do hoje. Eu sempre falo, não espere o amanhã, não confie no amanhã. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai vir. Porque o Senhor vai dizer que a volta dele é como um ladrão. Você acha mesmo que o ladrão vai te mandar o WhatsApp e vai dizer, olha, 7h30 eu tô indo nessa casa te assaltar? Para você se preparar. É assim que funciona? Não. O ladrão simplesmente chega, invade a sua casa, leva. E o Senhor diz, o exemplo da vinda dele é assim, é de repente. Nem ele sabe, ele vai dizer, nem os anjos sabem. Aí tem pessoas revelando por aí que sabe a hora que Jesus vai voltar. Nós, seguimos os sinais que ele nos deu. Mas a gente não pode falar, ó, tal dia, tal hora Jesus vai voltar. A gente não pode porque a gente não sabe. Entende? A gente não sabe. Amém, Lígia. Deus abençoe. Então, por isso que nós precisamos sempre estar em arrependimento. Sempre olhar para a nossa vida, como nós estamos, né? Porque o pecado é sério, gente. O pecado é sério. Amém? Vamos orar. Vou falar para vocês um pouco do jejum. E aí a gente vai orar. Amanhã, o Senhor tem mais uns pontos aqui importantes, legal pra gente estudar também. O jejum, gente. Pra você que nunca fez o jejum e tem vontade de fazer, eu sempre falo em comece tirando uma refeição. Comece tirando o café da manhã. Comece aos poucos, né? Mas uma coisa eu peço. Sempre vão além. Nunca estagna. Nunca fica nessa de tirar o café da manhã. Eu falo para tirar o café da manhã para vocês ir adaptando o corpo de vocês. Mas o jejum mesmo é o de 24 horas. Porém, vocês também estão jejuando quando tira o café da manhã. Por quê? É um sacrifício que você está fazendo. Porque como você nunca jejuou, às vezes na primeira vez, tirar o café da manhã vai ser muito difícil para você. Você vai ter dor de cabeça. Isso já está mortificando a sua carne. Mas no outro dia, você pode ir além. Tirar o almoço. Você vai ficar sem o café da manhã e sem almoço. E você vai estar ali fortificando ainda mais a sua carne, né? E aí daqui um pouco você já vai ficar sem o lanche da tarde. Então você vai ficar sem tomar café da manhã, sem almoçar. E até que você alcance o jejum 24 horas pra cima. Mas algo eu sempre falo, não fica só nesse de jejum de café da manhã, tirar café da manhã. A não ser quando você vai fazer um jejum bem longo, né? Tipo, vou ficar 30 dias sem o café da manhã. Você tirou ali uma refeição da sua vida, do seu dia, por um período longo, né? Tem pessoas, gente, que faz jejum de 40 dias. Eu já vi de 70 dias sem comer, só na água. É a meta da minha vida. Tô tentando fazer um de 7, né? Quem dirá de 40, mas um dia o Senhor nos dá graça. Mas a gente precisa. Gente, eu vou contar minha experiência da primeira vez de jejum 24 horas para vocês terem noção de como o jejum é bom. Eu sempre, durante a minha conversão, 5 anos, sempre ficava nessa, jejum meio período. Eu não conhecia, não experimentei o jejum 24 horas. Porque eu não sei, a igreja não está incentivando o jejum para os membros. E isso é muito importante, é uma chave espiritual que vai te elevar, porque quando modifica a carne, você entende quem você é em Cristo. E isso aumenta a sua autoridade no mundo espiritual. E sem falar sobre os demônios que estão dentro de nós, que vão saindo. Então,
quando eu fiz o jejum primeira vez, 24 horas, eu lembro que eu tava conversando com uma amiga, a Nayane, e ela falou assim, olha, eu vou fazer jejum 24 horas, né, com o pessoal da intercessão da minha igreja. E eu acendei uma luzinha, nossa, eu nunca fiz 24 horas. Acho que eu vou fazer tão bem. Eu ficava sempre naquela minha mente, né, na mentalidade. Eu não aguento ficar um dia sem comer, meu Deus, eu vou passar mal, vou morrer e tal. Mas eu falei, não, vou fazer. E fiz, gente. Nos primeiros dias, nas primeiras horas, eu suei muito. Dor de cabeça e muita diarreia. Suei. E depois das 12 horas, eu já fui ficando bem. Minha dor de cabeça foi passando, eu fui ficando bem. E ali eu comecei a oração de libertação em mim. Gente, é surpreendente. Porque o Senhor vai falando que você precisa arrancar dentro de você. E eu lembro na minha oração, né, que eu tava orando por mim, eu falava, repreendia todo o espírito de, como que vai dizer, soberba. E depois eu pensei, gente, espírito soberba, eu sou soberba. Gente, tem coisa que na libertação você vai descobrir que você nem imagina que você é. Espírito de rejeição, de soberba, e o Espírito Santo vai te direcionando. E você vai ordenando que aqueles espíritos saiam de dentro de você. Então você faz um jejum para você, para se limpar, para mortificar a sua carne mesmo. E aí depois você vai jejuar em prol, né, interceder pelo outro e assim vai. Mas primeiro em nós, depois através de nós. Porque tem pessoas que jejuam, nunca fez autolibertação, nunca buscou se libertar e quer libertar o outro. Não dá certo. Porque se existe demônio dentro de mim, dentro de você, nós não conseguimos expulsar o outro reino. Porque só é visível quando uma pessoa está com o reino de Deus dentro dela, quando ela manda o espírito sair, e esse espírito vai ter que sair. Porque só um reino expulsa o outro. Entende? Então, por isso, jejum. E aí, gente, eu fiquei com bastante tremor, dor de cabeça. Só o primeiro dia. Na outra semana eu quis fazer de novo. Fiz de novo, só fiquei com um pouquinho de dor de cabeça e muita fome, óbvio. Mas é nas primeiras meio período, vamos dizer. No próximo período você já fica tranquilo. Você consegue ficar sem comer, sim. Só beber bastante água. E aí depois eu lembro que eu comecei a fazer o jejum e só tirei o alimento. Fiquei sem comer mais, eu tomava tereré, tomava refrigerante, tomava leite. Aí o Senhor me perdoou, né? Acho que foi nos 3 semanas que eu fiz jejum 24 horas. Na quarta semana que eu fiz jejum de novo, o Senhor falou, não, eu não quero mais esse jejum de tomar leite e tomar refrigerante, não quero. Você vai ficar só na água. E eu, meu Deus. Mas eu obedeci, gente, fiquei só na água. Então o Senhor não te cobra o extremo no começo. Depois ele vai te deixando, né, tomar refrigerante, pra você ir acostumando ali. Mas depois ele vai te pedir pro jejum mais firme, né? Vamos supor, mais amadurecido. Então existe 2 tipos de jejum. O total, que é onde você fica sem beber água e sem comer. E o parcial, onde você toma líquido. Que eu prefiro só tomar água. Por quê? E tudo que você ingerir durante o jejum que tenha açúcar já não dá certo. Porque o açúcar, ele te sacia. Aí é muito fácil. Você precisa mortificar a sua carne. Então, sem açúcar, somente na água, tá? Quando você for jejuar parcial, somente no líquido, fica somente na água. No máximo ali um tereré, mas com suco de limão, sem açúcar, só tereré na água. E aí, gente, eu fui gostando disso. Eu fui amando o jejum, porque eu vi que havia muita mudança em mim, principalmente autocontrole. Eu tenho ainda, né, preciso disso de estresse. Por conta do meu dia a dia, eu ficava muito estressada. E eu percebia que quando eu estava de jejum, eu ficava muito calma. É surreal, só quem faz experimenta desse poder. Quando eu estava de jejum, eu tinha mais controle, mais domínio próprio. Eu tinha mais mansidão para falar aqui em casa. E eu gostei dos resultados. Então eu comecei a falar, não, toda semana eu vou jejuar.
porque eu preciso disso. Então, quando você experimenta os benefícios de jejum em você, você acha, você coloca ali no seu, vamos dizer, no seu rotina, no seu cardápio, no seu cronograma como que eu posso dizer, prioridade. Porque você vê que o jejum, ele realmente modifica a sua carne, o seu estresse, o seu mau humor. Fica super tranquilo. Lógico que às vezes nos primeiros momentos você vai ficar muito estressada, muito irritada. Por conta que o seu corpo está precisando de comida, né? E você não está se alimentando. Então, nas primeiras horas é comum você ficar às vezes estressada. Às vezes querendo ficar pior, né? Igual eu falo, os demônios saindo pra fora. Mas depois você fica tranquilo. Depois a dor de cabeça passa, você fica tranquilo. E uma coisa também é certa que eu vou falar pra vocês. Se vocês perderem a disciplina de jejuar toda semana, é muito difícil vocês voltarem de novo. É muito difícil. Por isso que precisa ter disciplina. Você colocar mesmo, falar, ó, colocar na sua agenda. Hoje é dia de jejum. Você precisa querer muito, gente. Querer muito. É querer mudar de vida. É querer mesmo, sabe, ser restaurada por Deus. É querer mesmo arrancar esses demônios de dentro de nós. Tem que querer. E você coloca ali na sua agenda. Hoje eu vou fazer jejum. Igual hoje, eu tô querendo fazer um jejum. Aí como que eu vou fazer? Eu começo 1h da tarde, entrego amanhã 1h da tarde e fico só no líquido. Tiro ali uns períodos de oração, louvor e fico no líquido. Por que que eu oro 5h e meia-noite? Porque eu sou mãe. Não tem nada disso, tipo, uau, né? Não. Porque eu sou mãe, gente. Esse horário as crianças estão dormindo. Então eu posso ter minha oração normal, fazer meu devocional com calma. E meia-noite elas estão dormindo, eu também posso orar tranquilo, com calma. Se você tem tempo, você não tem filho, então você pode orar o horário que você estabeleceu, 8h da manhã, 1h da tarde, não tem segredo. Mas o importante é orar. Eu oro esses horários, não para ser espiritual ou uau, não, é porque eu sou mãe, tá? Por isso que eu tenho que me desafiar nesses horários que as crianças estão dormindo. Mas eu amo esses horários, porque eu sinto muita presença do Senhor na madrugada. Gente do céu, não que se você não orar nos outros horários, eles não vão estar. Mas eu já me acostumei nesses horários, né? Então, o jejum é isso, gente. Tem um parcial, tem um total. Você vai começando aos pouquinhos, mas sempre procura evoluir. Até você atingir o 24 horas. Vai ser já uma bênção de Deus. Pode ter certeza que o jejum vai te transformar. E o jejum vai começar a ativar em você os dons que você nem sabia que tinha. O Espírito Santo vai te começar a te dar direção. Um exemplo comigo, eu nunca me interessei por assunto de libertação. Nunca, eu não gostava desse assunto de expulsar demônio. Depois do jejum comecei a me interessar e estou estudando sobre. Porque a gente tem que conhecer as artimanhas, né, de Satanás, para a gente proteger a nossa família. E também isso me impulsionou a ler mais livros e ler mais a palavra de Deus. Então quando você está de jejum, você tem uma fome espiritual. Então você começa a devorar a Bíblia, você começa a ler muitos livros, você começa a assistir muitos vídeos no YouTube, né, de pregações. Então é fome, uma fome espiritual, e você vai alimentando, né? É um momento ali de a gente alimentar o nosso espírito para poder depois servir as outras pessoas. Porque se alguém vir pedir ajuda para você, como você está ali abastecida, vai ser muito fácil você aconselhar alguém na direção do Espírito Santo, porque o seu espírito vai estar fortalecido. Então você vai dar um conselho espiritual. Mas se você nunca fez jejum e tiver na carne, às vezes você vai incentivar as pessoas a fazer algo que Jesus não pediu. E ainda vai dizer que é no nome de Deus. Então, por isso que é bom fazer jejum, porque você sempre vai estar ali sendo orientada pelo Espírito Santo para ajudar alguém quando ela precisar. E você vai dar conselhos que Jesus daria. Porque sempre falo, se você for aconselhar alguém e no seu conselho prejudicar uma outra pessoa, não é de Deus. O Senhor, Ele ama as pessoas. Ele morreu por mim e por você. O Senhor ama a união. Ele não gosta de intriga, Ele não gosta de inveja, Ele não gosta de fofoca, Ele não gosta de calúnia. Nada disso provém do Senhor, né? Então, por isso a importância de jejuar. Para você ficar mais calma,
para você ali ter mais intimidade com o Senhor, e seu espírito vai ficar mais tranquilo também para ouvir direção e a voz do Senhor. Amém? Então é isso que o jejum causa. Eu quis dar exemplo meu mesmo de prático, testemunho, do que algo muito teórico, né? Que é bom contar às vezes a nossa experiência, porque a gente fica com mais autoridade para falar daquilo que a gente passou, né? Então eu falo para vocês, vale a pena você tentar o jejum. Vale a pena mesmo. Isso é muito bom. E todas as vezes que você se sentir fraco, você que já fez jejum e não está conseguindo voltar nessa prática, você lembra do que o jejum te fez. Você lembra do que o jejum te levou. A profundidade que o jejum levou você em Deus. No mundo espiritual, na autoridade espiritual. Isso dali vai te dar uma fome e falar, é verdade, eu vou jejuar. Eu sempre faço isso, quando eu tô com a preguiça espiritual de falar, não vou jejuar hoje não. Não aconteceu. Não, eu lembro, meu Deus, não, mas o jejum fez isso, eu vou. Mesmo que eu não quero, eu vou. Isso é matar a carne. Amém? Vamos orar? Pra gente encerrar. A gente tem 5 minutos aí pra gente terminar, que geralmente eu vou até às 6. Pra gente começar o nosso dia. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui nessa mesa falando do Senhor. Obrigada por nos ensinar, Pai. Eu peço a Tua presença no lugar onde essa pessoa está. Que os anjos do Senhor estejam ao redor de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Espírito Santo, que os anjos, Pai, ministradores de cura, comecem a tocar nessa pessoa, Pai, e curar a alma, curar a mente, e todos os espíritos imundos de depressão, ansiedade, comece a bater em retirada agora na vida dessa pessoa. Que ela venha ser inundada pelo poder do Espírito Santo, Pai. Que ela venha experimentar a Tua bondade, Pai, por inteiro. Espírito Santo, que o Espírito Santo venha convencer essa pessoa, venha me convencer do meu pecado, para que eu venha me arrepender, Senhor. Porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Então os meus pecados me levam para o inferno, porque se não fosse tão sério assim, o Senhor não precisaria morrer. Então que o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos convença daquilo que nós fizemos de errado, para que nós venhamos a nos arrepender. Pai, eu peço no nome de Jesus, que todas as flechas malignas, que todos os planos de Satanás que ele tramou hoje, já perdeu as forças, e você já perdeu, Satanás. Você já perdeu na vida dessa pessoa, porque ela é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos acompanhe nesse dia. Que o Senhor venha colocar anjos ao redor, porque o Senhor diz que os anjos ficam ao nosso redor. E Satanás fica ao nosso derredor. E que essa pessoa venha fechar todas as brechas. Que venha se arrepender de todos os pecados, para que essas brechas sejam fechadas e Satanás não tenha autoridade de tocar nela. Senhor, se essa pessoa tiver com alguma dor, se essa pessoa tiver com alguma doença da mente, em nome de Jesus, que seja curada. Que todo espírito imundo saia no nome de Jesus. Que nós venhamos viver e experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Que nós venhamos conhecer a profundidade do coração de Deus. Que nós venhamos ter uma sede, uma fome da presença do Senhor a partir de hoje. Que você possa devorar a Bíblia no nome de Jesus. Que você possa ter aquela fome de ir nas madrugadas com o Senhor. Que um dia de oração, que uma hora de oração no seu dia não será o suficiente. Você vai ter uma sede da presença de Deus. Você vai querer muito mais. E que essa sede possa inundar o seu coração agora. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que abençoe o nosso dia. Nos dá a Tua bênção, Pai. Nos acompanhe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que amanhã nós possamos estar aqui novamente. Para falar do Teu reino. Para falar do Teu amor. Eu posso dizer, Pai, que eu Te amo. E que o Senhor possa me abençoar. Que o Senhor possa estar comigo. E estar com essa pessoa também. Ajudando a resolver os problemas que às vezes é difícil para ela. Que o Espírito Santo possa dar orientação no que ela tem que fazer. Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por nos enviar o Espírito Santo. Porque nós o amamos. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador e o nosso companheiro. Que Ele venha interceder por nós. Que quando nós não sabemos orar, que Ele venha orar por nós. Colocar as palavras certas na nossa boca. E nós possamos dizer com convicção que nós somos dependentes do Senhor.
Nós não sabemos falar, nós não sabemos agir se o Senhor não estiver conosco. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de pregar o Teu Evangelho. E obrigado por me salvar e por me resgatar. Obrigado por me limpar, Pai. Que nós não deixamos de esquecer nunca a alegria da salvação, da onde o Senhor nos tirou e aonde nós estamos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que está começando, que o Senhor possa nos dizer o que o Senhor quer de nós nesse dia, o que o Senhor quer que eu faça para Ti. Faça a Tua vontade prevalecer dentro de mim, em nome de Jesus. Obrigada por essa pessoa, abençoa, Pai. Abençoa a vida de cada um. Que as bênçãos do Senhor corram atrás dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? E amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Que o nosso dia seja maravilhoso. E aproveite para... Ontem eu não fiz a minha agenda, gente. Eu peço para vocês. Porque ontem eu fiz, eu não destaquei o verde. Mas hoje eu vou escrever agora com tudo que eu tenho para fazer hoje. Organize o seu dia. Organize o seu dia, porque o Senhor habita na organização. O Senhor gosta de pessoas produtivas. O Senhor não gosta de gente preguiçosa. Organize o seu dia que vai dar tudo certo. Dê prioridade para cuidar bem da sua família. Porque o Senhor criou a família para a gente cuidar. E toda vez que a gente cuida da nossa família, nós estamos se doando, estamos servindo o outro. Tá bom? Cuide da sua família com muito amor, com muito carinho, do seu marido e do seu filho. Amém? E amanhã nós estamos de volta às 5h10 aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã.